Vamos fazer uma leitura bíblica ainda de pé, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos começar lendo no versículo 6 e nós vamos ler até o 13. Eu vou fazer uma leitura e os irmãos farão a leitura subsequente. Eu vou ler um versículo e a igreja lerá o versículo seguinte. Começando com o texto que diz: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fez preparando-me para o meu sepultamento. Obrigado, Senhor, por esta porção da Tua palavra, que a Tua voz possa falar ao nosso coração nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs, este é um daqueles momentos mais extraordinários dos relatos bíblicos. É uma noite muito especial lá em Betânia, na casa em que Jesus está hospedado. Ali ele está experimentando acolhimento na casa de um rejeitado. Simão, por conta de ser chamado o leproso, era alguém que estava condenado a viver isolado das outras pessoas. E Jesus, que lá em Jerusalém havia experimentado durante todo aquele dia a rejeição, a resistência dos fariseus, dos doutores da lei, Jesus se retira para aquela casa aonde experimenta ali acolhimento. Ele está assentado à mesa daquele que é rejeitado, assim como ele estava sendo rejeitado. E ali naquela casa, naquele ambiente de hospitalidade, Jesus vai experimentar uma das maiores expressões de serviço, de devoção, de liturgia, de adoração que alguém possa ter expressado por ele. Esta mulher, diz o texto, que se aproxima dele, ela vai derramar sobre a cabeça de Jesus um vaso que continha um perfume, ou um unguento, como diz uma das traduções, como se fosse algo que tivesse um poder medicamentoso, algo que era extremamente caro, e ela, não olhando para o preço daquilo, mas para o valor do seu ato, ela derrama sobre a cabeça de Jesus aquilo, e ela é reprovada pelas pessoas que estão ali. Há um contraste entre a atitude daquela mulher e a maneira como as pessoas que estão ali em volta reagem. Há um contraste entre o serviço que ela presta e a reação das pessoas que estão ali ao redor olhando, alguns deles os próprios discípulos de Jesus, sendo que um deles, o Evangelho de João vai dizer que ele diz que talvez aquilo pudesse ser melhor aproveitado se fosse dado aos pobres. A atitude da mulher, ela gera um contraste entre aquela que faz tudo o que poderia ter feito, que dá o melhor de si, com a atitude daqueles que estão ali também servindo a Jesus, mas que não estão colocando valor naquele serviço. Essa mulher contrasta com isso, e vale muito a pena
lembrarmos desta atitude nesse mês em que estamos celebrando o mês das vocações, o mês dos chamados, o mês em que celebramos a Deus porque Deus tem dado à igreja dons, talentos e ministérios. Deus tem dado, tem galardoado, tem presenteado a nossa igreja com dons, recursos e talentos que estamos aplicando na obra do Senhor, e nós somos gratos a Deus, porque Ele tem nos dado esse privilégio. Mas cada um de nós precisa responder o quanto o serviço que prestamos ao Senhor tem sido uma expressão de adoração. O quanto o serviço, o talento, a vocação, o nosso chamado, aquilo que temos colocado à disposição de Deus, o quanto isso tem sido uma expressão de adoração e não meramente o cumprimento de uma obrigação, como a atitude que aqueles discípulos que estão condenando o ato da mulher evidencia que há da parte deles um certo grau de serviço a Deus, não com tanta devoção, não com tanto coração. Nós precisamos responder essa pergunta, pois o serviço que prestamos a Deus só alcança significado quando ele é de coração. É assim que ele se transforma em adoração ao Senhor Jesus Cristo. O nosso serviço, a nossa dádiva, a nossa entrega, ela só alcança esse grau de adoração a Deus quando ela é feita de coração. Quando ela é feita apenas por outros interesses, ela não recebe diante de Deus a aprovação. Nesse texto nós encontramos uma ilustração de como o nosso serviço ao Senhor é aceitável diante de Deus e o quanto ele é reprovado aos olhos do Senhor. Você entendeu o que eu disse? Olhando para esse texto, nós percebemos o quanto o serviço, o dom, o talento, a nossa vocação é aceita diante de Deus e o quanto ela é rejeitada diante de Deus. Aí talvez você possa me perguntar, mas será que Deus rejeitaria o serviço de alguém? A entrega de alguém? Será que Deus rejeitaria? Olhando para o livro de Gênesis, logo nos começos nós encontramos 2 homens ofertando a Deus, servindo a Deus, colocando a serviço de Deus um dom e um talento. Eles se chamam Caim e Abel. E a entrega de um é recebida por Deus e a de outro é rejeitada. E quando nós olhamos para esse texto, nós estranhamos e pensamos assim, puxa, será que Deus foi justo? Porque ele olhou para a oferta de Abel, mas virou o rosto para a oferta de Caim? Deus não foi tão bom. E nos esquecemos que Deus não olha como olha o homem, mas Deus olha para o coração. Quando Caim e Abel se aproximam, o que Deus está contemplando é o coração deles. E o coração de Abel carrega e entrega a sua oferta de todo o coração, enquanto que o coração de Caim está longe de Deus e ele está ali diante de Deus cumprindo apenas uma obrigação na expectativa de um escambo com Deus. Você sabe o que é escambo? Escambo é troca, né? Você faz um escambo quando você troca alguma coisa. E muitas vezes, pessoas, homens, mulheres, ao longo da história, estão tratando com Deus de uma maneira em que oferecem a Deus alguma coisa na expectativa de que da parte de Deus venha outra. E a triste notícia para o nosso coração é que Deus não se agrada, Deus rejeita todo aquele serviço, toda aquela entrega que não é feita de coração, quando ela é feita por interesses, porque ela faz com que o rosto de Deus se vire, porque o que Deus está procurando são adoradores, são homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Se nós nos aproximamos de Deus com o nosso coração distante dele, a nossa oferta seguramente será
rejeitada por Deus. Esse texto fala que Jesus estava em Betânia, poucos dias antes da paixão, e ali uma mulher realizou um serviço, uma liturgia, uma entrega. A palavra liturgia é serviço que se presta a Deus. Esta mulher realiza a favor de Jesus Cristo um ato aparentemente simples, mas que se tornou inesquecível e um legado para aquela mulher. O que ela fez? Ela derramou um perfume sobre a cabeça de Jesus. Aos olhos daqueles que estavam ali foi um desperdício, mas aos olhos de Jesus, aquele gesto foi de serviço e adoração genuínos. Ao olharmos para essa história, aprendemos que o serviço mais valioso é aquele que nasce de um coração apaixonado por Jesus. Estavam ali os discípulos, que estavam andando com Jesus há tantos anos, mas uma parte deles ainda não tinha o coração colocado no serviço, na adoração e na liturgia ao Senhor. Estavam perto de Jesus, mas o coração deles estava distante, e isso é tão verdade que logo depois deste fato, um deles sai dali e vai exatamente para Jerusalém, onde estavam reunidos os doutores da lei, os escribas e os fariseus, tramando de como fariam para prender Jesus. O nome dele é Judas Iscariotes. Ele sai dali e vai até onde estão reunidos aquelas autoridades e pergunta a eles: o que vocês me dão? Ele faz um escambo, uma troca. O que vocês me dariam para que eu lhes entregasse aquele que vocês procuram? Eles dizem 30 moedas. E ele fala: negócio fechado. Saiu dali e foi procurar dar vazão a esse seu plano terrível. Mas aquela mulher se aproximou de Jesus com um coração apaixonado. O coração dela estava apaixonado por Jesus, e aquele gesto de devoção dela, que não mede custo, ele se torna um legado para a vida dela. Ao nos aproximar de Jesus, é preciso que nos aproximemos de todo o coração. Jesus estava ali na casa de Simão, e Jerusalém toda o estava rejeitando, mas aquela casa o estava recebendo. E ali, aquela mulher tem essa atitude que a faz se tornar a primeira cristã. Jesus ainda não havia morrido, o cristianismo não havia ainda tendo as suas sementes iniciadas, pois as sementes do cristianismo nascem depois da ressurreição de Jesus. Mas aquela mulher creu antes da ressurreição. Antes ainda da ressurreição, ela já creu que Jesus, que seria colocado na cruz, seria colocado no túmulo, dali ele ressurgiria, e o ato dela é um ato de grande valor. Ela pega um perfume raro, equivalente ao salário de um ano de trabalho, sem oferecer o que estava sobrando, ela oferece a Deus o que ela tinha de melhor, pela fé, porque Jesus ainda não havia morrido, Jesus ainda não havia sido crucificado, Jesus ainda não havia ressuscitado, mas pela fé, sem medir, sem fazer contas, aquela mulher entrega o que ela tem de melhor. E a sua atitude nos ensina que a verdadeira adoração não calcula perdas, pois enxerga um valor incomparável em Jesus Cristo. Você entendeu o que eu disse? A verdadeira adoração, ela não calcula perdas. A verdadeira adoração não está preocupada com o que os outros vão pensar a respeito do que eu estou fazendo. A verdadeira adoração não leva em conta se os meus amigos, se a minha família, se os meus queridos, até mesmo se a minha igreja vai ter uma atitude indiferente ou vai julgar que eu estou desperdiçando algo. A verdadeira adoração, ela está focada em Jesus Cristo, por Ele é o valor incomparável, Ele é o melhor. Viver com Ele, adorar a Ele, andar com Ele, não há nada que se compare.
É isso que faz com que o nosso serviço se transforme em adoração ao Senhor. Quando compreendemos quem é Jesus, nenhum sacrifício é grande demais. Quando nós compreendemos quem é Jesus, Jesus é Deus, Ele é o Filho amado, Ele é aquele que Deus, tendo amado o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós compreendemos quem é Jesus, nós compreendemos que nada é desperdício, nada se perde, nada é grande demais, porque Ele é o Deus das nossas vidas, Ele é digno de toda adoração, de todo serviço e de todo louvor. Esse é um tipo de devoção que nem todos compreendem. Esse é um tipo de atitude que nem todo mundo compreende. Em Mateus aqui, que nós lemos o capítulo 26, nesses versículos que vão do 6 até o 13, nós vemos que a atitude dos discípulos é de indignação com Jesus. Eles dizem assim: para que esse desperdício? Eles estão olhando só para o preço. Eles não estão enxergando o valor da atitude daquela mulher. Valor e preço são coisas diferentes. Muitas vezes, pessoas podem não compreender a sua dedicação ao reino de Deus. Muitas vezes as pessoas não vão compreender o porquê você tem tanto anseio de estar na presença de Deus. Alguns não vão entender por que você oferta. Por que você entrega dízimo na igreja? Você está dando dinheiro para o pastor, é? Está deixando o pastor rico? Olha, cuidado, hein? Cuidado com o que você está fazendo com o seu dinheiro. Você já não ouviu isso muitas vezes? Por que você vai entregar o seu dinheiro lá para o pastor? Manda ele trabalhar. Como se cuidar do povo de Deus, orar pelo povo de Deus, estar na presença de Deus, não fosse algo que seja a ocupação de mais alto valor que alguém poderia desejar. Mas as pessoas não vão compreender, elas vão olhar e vão perguntar: para que você vai evangelizar? Para que vocês vão sair daqui e levantar oferta para mandar dinheiro para o Moçambique? Com tanta carência que tem aqui. Você nunca foi lá no Pantanal, na zona leste de São Paulo? Você nunca foi lá no Jardim, aí ele fala o nome do jardim lá, né? Jardim da esquerda, da vista grossa, da mandíbula quebrada. Eu não sei nem onde fica isso, mas deve estar em algum lugar. Você nunca viu as dificuldades que tem ali? Para que vocês vão ficar mandando oferta para o Sudão? Mandando oferta para Tocantins, lá em Tocantins deve ter um lugarzinho bem ruim lá, deve ter lugar muito bom também, mas tem lugares que, se nós enviarmos oferta para lá, o povo não vai compreender, as pessoas não vão entender por que vocês estão fazendo isso, que desperdício, por que dedicar tantas horas de trabalho ao ministério, para que estar tanto na igreja? Você já não foi de manhã, para que você vai à noite? Você já não foi domingo, você vai fazer o que lá na quarta-feira? Ainda agora estão inventando esse negócio de terça-feira também online. Muitas vezes as pessoas não vão compreender. Elas não vão entender o que está acontecendo, e talvez eu e você estejamos entre esses incompreendidos. Mas a boa notícia para nós todos é: Deus está vendo. Deus está olhando, está enxergando, e a atitude de Jesus para com aquela mulher é a mesma atitude que Ele tem para conosco. Veja o que Jesus fez em favor daquela mulher. Jesus saiu em defesa dela. Jesus imediatamente saiu em defesa da mulher, dizendo: ela praticou uma boa ação para comigo. O Senhor viu aquilo que ninguém mais estava vendo. Ele conhece a motivação dos corações. Assim como Deus olhou para o coração de Abel, e olhou para o coração de Caim,
e percebeu que o coração de Abel estava entregue nas mãos do Senhor. Jesus olha para o coração daquela mulher e vê que a oferta dela é uma oferta de amor, assim como Ele olha para a sua vida, quando você o está servindo de todo o coração, e Ele recebe aquilo que você está entregando, porque o que o Senhor pede de ti, ó homem, senão que ande em sinceridade com o Senhor teu Deus, que pratiques a justiça e o ames de todo o coração. Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, tem essa passagem. Me ajuda aí, irmã querida. Hoje quem está ali é a Sabrina. Vamos ver se eu acertei. Pois quero misericórdia, diz o Senhor, e não conhecimento, e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vai mais um pouquinho adiante, querida. Não, era antes então, né? Era um antes. Bom, lá no livro de Oséias, se depois você ler, você vai encontrar essa passagem que diz: o que o Senhor teu Deus pede de ti, ó homem? O Senhor teu Deus pede de ti que ames a misericórdia e andes humildemente perante o Senhor teu Deus, servindo a Ele de coração, servindo a Ele como uma entrega. Ele está vendo, Ele viu o que aquela mulher fez, Ele vê o que ninguém mais está vendo e Ele avalia a sinceridade da devoção. O Senhor está vendo se você está sendo criticado, se você está sendo rejeitado, assim como o Senhor defendeu aquela mulher, Ele nos defende hoje. Você pode clamar e dizer: Deus me defenda. Jesus vai defender você, porque Ele é aquele que está ao nosso lado para nos abençoar e faz com que haja uma compreensão espiritual profunda. Talvez aquela mulher não compreendia a dimensão do que ela estava fazendo, mas ela participou profeticamente da preparação de Jesus para a sua morte e sepultamento. O gesto daquela mulher demonstrou sensibilidade espiritual. E como eu disse, ela pode ser considerada a primeira cristã, pois creu na ressurreição antes da morte do Senhor Jesus. Enquanto muitos ainda resistiam à mensagem da cruz, ela demonstrou fé, demonstrou amor e demonstrou entrega. E com esta atitude ela deixa um legado. 26:13, Jesus disse que aonde o evangelho for pregado, o ato daquela mulher também seria contado pelo que ela fez. Ela não pregou sermões, ela não escreveu livros, ela não ocupou um cargo de destaque no ministério dos discípulos, mas a sua adoração atravessou os séculos e continua inspirando cristãos em todo o mundo. Foi um ato simples, mas que continua inspirando homens e mulheres em todo o mundo. Isso nos ensina que Deus valoriza mais a fidelidade do que a visibilidade. Deus valoriza a fidelidade mais do que a visibilidade. O que fazemos para Cristo com sinceridade nunca é esquecido por Ele. Muitas vezes os homens não percebem o nosso trabalho, mas o Senhor registra cada gesto de amor realizado em seu nome. Portanto, a exemplo daquela mulher, eu conclamo a igreja que siga servindo a Jesus com o melhor que nós possuímos. Ela ofereceu o que tinha de mais precioso, porque Deus não estava procurando uma habilidade especial dela, Ele estava procurando entrega, e Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus não está procurando perfeccionismo nas nossas atitudes, que nós melhoremos para que possamos servir a Deus. Eu conversava com um homem uma vez, e eu conto isso sempre, eu o desafiava a entregar a sua vida a Jesus e se colocar no serviço do Mestre. E ele falou assim para mim, falou: pastor, assim que eu me aposentar, vou dedicar o resto da minha vida para Jesus. Espero me aposentar e eu vou dedicar toda a minha vida, todo o meu tempo para Jesus. Ele morreu antes de se aposentar. Morreu em Jesus, ele aceitou Jesus, mas não teve tempo de colocar a serviço do Senhor, porque ele estava esperando se preparar, esperando ter um tempo.
Deus não está procurando isso, Deus está procurando que hoje nós possamos colocar a nossa vida fazendo para Ele o que nós podemos fazer de melhor, com dedicação, com amor e de coração. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, transformem o seu serviço a Deus em adoração. Servir não é apenas para cumprir tarefas. Quando fazemos tudo para a glória de Deus, nosso trabalho se transforma em culto. Eu me lembro que o Constantino não acha ruim de eu contar isso, né? Então eu sempre conto. Nós estávamos aqui arrumando o telhado. Antes dessa reforma do telhado, nós remendamos ele algumas vezes. E numa das vezes que estávamos remendando o telhado, estava todo mundo lá em cima. Nelsinho, irmão Diógenes amava subir no telhado. Estava lá em cima. O irmão Diógenes andava do telhado para lá e para cá com uma vassourinha na mão, limpando as calhas, né? Aí estava todo mundo lá em cima do telhado. E aí, quando nós terminamos a obra, eu falei assim para o Constantino, falei, puxa, irmão, muito obrigado pela sua ajuda. Ele falou assim, mas eu não fiz nada para o senhor, não precisa me agradecer não. Eu estou fazendo isso aqui para Deus, não é para o senhor. Aí eu falei, puxa, bacana, né? Muito bom. Ele lembra, ele sabe que ele falou isso para mim. Mas eu fiquei muito grato a Deus, porque é para o Senhor que fazemos, não importa o quão simples seja o trabalho ou a atitude. Quando nós fazemos para Deus, até varrer aqui, esse espaço se transforma em culto. Cada visita que nós fazemos, cada oração que nós fazemos, cada aula que nós damos, cada ensaio do qual nós participamos, cada palavra de encorajamento é um ato de adoração a Deus quando feito de todo o coração. Por isso, ministros e ministras do Senhor, continuem servindo ao Senhor. Não permita que as críticas roubem a sua alegria. Aquela mulher foi criticada, ela fala, mas que desperdício! Mas ela permaneceu aos pés de Jesus. Quem serve ao Senhor encontrará incompreensões sempre, mas a aprovação que realmente importa é a de Jesus. Por isso, mesmo debaixo das críticas, mesmo debaixo da incompreensão das pessoas, mesmo debaixo da rejeição, continue servindo com fidelidade. Concluindo, meus queridos, a história dessa mulher nos ensina que o verdadeiro serviço nasce da adoração. E a verdadeira adoração sempre produzirá serviço para a glória de Deus. Eu vou repetir. A história dessa mulher nos ensina que o verdadeiro serviço nasce da adoração. O serviço que agrada a Deus, o serviço que é para a glória de Deus, ele nasce da adoração, da nossa proximidade, do nosso coração colocado diante do Senhor. A verdadeira adoração sempre produzirá serviço para a glória de Deus. Aquela mulher derramou um perfume sobre Jesus, porque reconheceu o valor incomparável do Salvador. O gesto dela foi um ato de amor, de gratidão e de entrega. E ao encerrar esta reflexão, eu quero deixar aqui só 3 desafios para cada um de nós. 3 desafios para nós. Continue servindo. Se você está servindo a Deus, continua servindo. Embora você não esteja sendo reconhecido muitas vezes, continua servindo, porque o Senhor está vendo o que a maioria das pessoas não está enxergando. Deus está vendo, e é isso que verdadeiro importa. Talvez o seu trabalho esteja acontecendo nos bastidores. Talvez poucas pessoas reconheçam a sua dedicação, mas eu quero te dizer que Jesus conhece cada esforço realizado no nome dEle, e Ele jamais esquecerá aqueles que trabalham, que se dedicam ao reino de Deus com fidelidade. Continua perseverando, continua servindo. O que importa é o que Deus está vendo. É Ele quem está olhando. O Salvador do céu está olhando para você. Que bênção! Que a sua mãozinha continue abençoando, que os seus pezinhos continuem avançando, que o seu abraço continue acontecendo, porque o Salvador do céu está olhando para você. Continue servindo e adorando
porque Jesus é digno do melhor que temos. Não ofereça ao Senhor apenas o tempo que sobra. Entregue o seu coração, entregue seus dons, entregue seus talentos, entregue a sua vida, porque nada que entregamos a Jesus é desperdiçado. Tudo se transforma em louvor diante dele. Quando os discípulos estavam reunidos num lugar em que uma multidão estava faminta, não havia o suficiente para todos, e eles têm uma atitude dizendo assim: Jesus, manda esse povo embora, porque nós não temos como atender esta multidão. E Jesus disse para eles assim: dai-lhes vós de comer. O que nós vamos fazer? Aí eles olharam, tinha um menino que tinha 2 peixinhos, 3 pães, ou 3 pães, 2 peixinhos, não lembro agora a quantidade certa, mas era ali um pouquinho de peixe, um pouquinho de pão. E um dos discípulos, me parece que André, foi lá e pegou e falou: Jesus, nós temos isso aqui. Aí Jesus tomou o pão, abençoou e entregou a eles para que eles repartissem. E aquilo foi o suficiente para alimentar a todos, porque tudo que é entregue na mão de Jesus, Jesus transforma, Jesus multiplica. Não importa se o seu dom é pequeno aos seus próprios olhos, se o que você está fazendo não tem valor diante da sociedade, se você está entregando na mão de Jesus, Ele vai multiplicar, Ele vai transformar e vai fazer com que tudo seja para a glória do nome dEle. Naquela ocasião da alimentação da multidão, sobrou, e Jesus pediu que se recolhesse e se colocasse nos cestos, porque no reino de Deus não há desperdício. No reino de Deus, passando pelas mãos de Jesus, tudo é multiplicado para que seja suficiente para o avanço da obra de Deus e para o nosso crescimento como homens e mulheres de Deus. Que Deus continue te abençoando. Continue perseverando no seu ministério, porque o seu serviço produz frutos eternos. Muitas vezes não veremos resultados imediatos, porém Deus está usando cada oração, cada visita, cada ensino, cada palavra de fé e cada ato de amor para cumprir propósitos eternos. Você está orando por alguém? Não cesse de orar. Você está intercedendo, visitando alguém? Não cesse de visitar. Continue fazendo o ensino que você precisa fazer para aqueles que estão ao seu lado. Nós vivemos uma vida em que ensinamos com o nosso exemplo. A nossa palavra muitas vezes terá pouca eficácia, mas o nosso exemplo fica para a eternidade. A mulher quebrou o vaso de alabastro, o vaso de perfume sobre a cabeça de Jesus. O que é que eu e você vamos quebrar sobre a vida das pessoas? Cada um de nós precisa responder a isso. E precisamos, assim como aquela mulher, seguir fazendo a nossa liturgia, o nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa dedicação, entregando nas mãos de Jesus, porque é Ele quem transformará tudo isso em suficiência para a glória do nome dEle. Queridos, que a exemplo da mulher de Betânia, nós prossigamos seguir com os nossos ministérios. Que sejamos uma igreja que serve porque ama, porque trabalha, uma igreja que trabalha porque adora ao Senhor. Uma igreja que serve porque ama, uma igreja que trabalha porque quer fazer isso para a glória de Deus. Que o exemplo da mulher de Betânia siga nos inspirando, porque a nossa dedicação fará com que Jesus reconheça aquilo que nós estamos fazendo. Que em tudo o que fizermos, possamos um dia ouvir dos lábios do próprio Senhor dizendo: entra, meu servo, servo bom e fiel, porque fostes bom e fiel, entra para o descanso do teu Senhor. Este deve ser o anseio da nossa alma, o anseio de que naquele dia em que estaremos prontos para entrar no nosso descanso, ouçamos da voz do Senhor que já está à destra de Deus: vinde, benditos de meu Pai, muito bom, servo bom e fiel. Que eu e você possamos seguir servindo ao Senhor com alegria, adorando ao Senhor
de todo o nosso coração. É para a glória de Deus, irmãos. Se nós estamos cantando, se nós estamos pregando, se nós estamos evangelizando, é tudo para a glória de Deus. Que o nosso serviço, a nossa liturgia seja de todo o coração, porque o que o Senhor pede de ti, ó primeira Igreja Batista do Ipiranga, senão que andes humildemente perante o Senhor teu Deus, ames a misericórdia e o adore em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude e o exemplo da mulher de Betânia nos inspire e que nós prossigamos crescendo em Cristo juntos para a glória de Deus.